Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks, hoje, dia 8 de janeiro, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar analisando o Ibovespa e vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, começando pelo gráfico semanal, então, conforme nós já comentamos aí nos últimos dias, o Ibov chegou ali na região do fundo de junho de 2024, né? Então, você consegue perceber que nós estamos aqui testando esta região de preço aqui do passado. Preço topo ali começa a ter uma reação, tá? Ainda acho cedo afirmar que o mercado está revertendo, que ele pode iniciar uma tendência de alta, tá? Ainda acredito que o movimento de alta dos últimos 2 dias é uma correção, tá? Das quedas, né? Que tem ocorrido ali nas últimas semanas. Já vejo um primeiro ponto de atenção no 122 mil. Dá para perceber que o Valve já começa a sentir um pouquinho ali. Ontem ele acabou deixando um paviozinho ali, né? Então, assim, a minha expectativa é que o BOV ele volte para testar ainda o fundo deixado recentemente, tá? Se por um acaso ele ainda subir um pouquinho mais, o próximo alvo ali, a próxima resistência, aí eu já vejo um ponto um pouco mais pesado, vai ser ali perto do 123, 123,500. A ideia é bater cabeça e voltar para testar fundo, tá? Eu não acredito, né, que a partir deste ponto o Ibovespa vai iniciar uma baita de uma pernada de alta. Eu entendo que ainda segue sendo uma correção, para depois voltar para testar fundo. Voltou para testar fundo, não fez novo fundo, começa a ficar um pouco mais lateral e desenhar um topo mais alto que o anterior, uma região de fundo, aí a gente começa a ver uma primeira possibilidade, não quer dizer que ele vai andar muito, né? Tem que ir acompanhando ali no dia a dia, mas a gente começa a ver uma primeira possibilidade de uma possível ali reversão, quem sabe ali um Ibovespa tentando buscar aqui próximo do 130 novamente, vai ser um ponto de bastante resistência se ele voltar, mas enquanto ele não volta para testar fundo, né, começa a consolidar naquela região para tentar virar para cima, ainda é cedo afirmar que ele vai iniciar uma movimentação de alta, uma movimentação de compra, tá? Então fiquem atentos, 122 mil já é um primeiro ponto aí de parada, e 123, 123,500 ali também vejo como um ponto importante aí para o Ibovespa, tá ok? Então, vamos acompanhar como o Ibov vai no dia de hoje. Gráfico do dólar, WDO Food. O dólar, pegando o semanal também, nós já chamamos a atenção que ele chegou ali na região dos 6,30, que era um ponto de resistência, né? Tem um topo aqui, se você pegar o FUT do dólar, o futuro, a série contínua, né? De julho, tá? Julho de 22, né? Então ele foi lá testar, então marquei ali como um ponto de referência, ele tocou ali e segurou. Ah, quer dizer que aqui é o alvo, que ele vai parar por aqui? Não, eu ainda tenho uma expectativa de que o dólar segue na sua movimentação de alta, tá? Se você desenhar o que o dólar vem fazendo ali nos últimos meses, né? Enfim, desde janeiro de 24, ele vem no movimento aqui pelo gráfico semanal de topos e fundos ascendentes. Então, eu acredito que a correção ainda é para mandar para cima, tá? Então, ainda sigo acreditando num dólar para cima, pelo menos acreditando no teste do topo. Região de suporte mais importante no momento para o dólar que eu vejo é na região dos R$ 6, né? Inclusive tem um topinho ali que ele deixou e foi rompido. Eu acredito que ele pode sim voltar para testar aquela região e tentar mandar para cima, tá? Então R$ 6 ali, ponto importante de suporte. E aí a ideia é voltar para testar topo. Pelo gráfico diário, o movimento ali de tempos gráficos menores, ele já veio para testar uma região importante, é uma região de suporte, que é esse pivôzinho, né? Esse paviozinho que ele deixou aqui no dia 20 de dezembro. Ontem ele tocou, deixou ali um paviozão também, né? Então, no curtíssimo prazo, é um ponto que ele ainda pode ter dificuldade de perder, tá? Então, para quem está operando até mesmo ali no day trade, né? Se ele voltar para essa região, começa a demonstrar uma reação aí próximo dos 6.080, R$ 6,08, volta para testar essa região e não perde, né? Começa a formar um pivôzinho em tempos gráficos menores, pode ser uma tentativa ali no movimento de mais curto prazo. E aí o alvo que eu colocaria, né, acreditando que ele volte para testar esses 6.230, 6,23, seria justamente esta região, tá? Então ele pode ficar andando de lado aqui dentro desse range mais estreitinho aí, no movimento de curto prazo, tá ok? Então, vamos acompanhar, dólar no primeiro ponto, se perder a região dos 6.080, aí é lá na região dos 6.000, R$ 6, ali sim também, belo ponto de compra, e até mesmo com uma leitura ali de swing trade, né, pegando pelo gráfico semanal, tá ok? Então, é isso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico do Bitcoin. Aliás, desculpa, eu tô pulando um índice, né, o Infut, vamos falar do Infut.
Bem, o IFUT não muda muito em relação ao Ibovespa, tá? Se bem que em relação ao Ibovespa, o IFUT já perdeu faz tempo, né? Aquela região de fundo ali de junho de 24, né? Deixa eu só puxar aqui, ó. Aqui era um ponto de suporte, perdeu, virou resistência. A princípio ali o IFUT indo buscar aqui esta região desse paviozão ali, lá no 117.500, tá? Tá numa região também de fundos anteriores, né? Se eu pegar aqui, desconsiderar o pavio, pegar o corpo aqui do candle semanal de março de 23, ele veio testar essa região e está tendo uma reação. Só que reparem que também, da mesma forma que o Ibov, ele tem pontos de resistência. No caso aqui do mini índice, eu entendo que voltou para testar 126.200, a ideia ainda é bater cabeça e mandar para baixo. Difícil pensar na compra, tá? E outro detalhe, né, pessoal? O índice, o mini índice, né, ele desconfigurou ali. Na verdade, assim, ele, olha, tá meio que um ombro, cabeça ombro aqui, se bem que não é em região de topo, né? Então é difícil afirmar, mas você consegue perceber que ele deixou um topo mais baixo que o anterior e perdeu um fundo mais baixo que o anterior. O índice, pelo semanal, já entrou em tendência de baixa, tá? Tá testando aqui uma região de fundo anterior, mas ele já desenha topos e fundos mais baixos. A ideia, inclusive, é que ele, quando venha para testar aqui, acabe perdendo essa região. E olha, se perder, rapaz, abre alvos distantes ali para baixo. Então, vamos acompanhar. Não tá legal, tá? Não tá legal. Acho difícil acreditar em compras. Quando eu falo compras, eu digo ali no movimento de médio e longo prazo, né? Até porque a gente está vendo um gráfico semanal. Então, fiquem atentos, tá? Até os 126 mil, ele pode ter uma correção, então ele pode subir lá no intraday até aquela região, mas chegando ali, acredito que bata a cabeça e mande para baixo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo gráfico menor, né? Vamos dar uma olhada nos 15 minutos também, só para a gente ver, ó. Por exemplo, você vê como mudam, como que a perspectiva acaba mudando, né? Pelo gráfico semanal ainda sugere uma movimentação de queda, entendendo que ainda pode ter o repique, tá? Quando eu vou para o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 15 minutos ele começa a se desenhar para uma movimentação de alta, né? Repara que ele vinha num movimento aqui de topos e fundos mais baixos, ok? Então vinha desenhando aqui a movimentação de queda, aí deu essa pernadona para cima, não conseguiu trabalhar para cima dessa região, tá? Tentou ali, não conseguiu na primeira e rompeu. Rompeu, agora está voltando para testar, né? E aí o que acontece? Ele está testando justamente esse topinho aqui que ele deixou anteriormente, tá? Então seria ali esse topinho aqui rompido, está tentando uma reação. Então, assim, se o índice ele vai dar continuidade na sua movimentação de alta, no movimento de repique, no movimento de correção pelo gráfico de 15 minutos aí no intraday, seria importante que ele respeitasse essa região de 121.500, 121.400. Se ele perder essa região, o próximo ponto de parada vai ser aqui embaixo, 120.800, e depois testar fundo novamente, retomando a sua tendência de queda. Então, assim, olhando o gráfico de 15 minutos, eu até vejo essa região aqui como um ponto interessante de compra, tá? Olhando essa região aqui onde nós estamos agora, 121.400, 121.500, eu gosto dela mais na compra. A ideia seria voltar para testar os topos anteriores. Volto a repetir, olhando o tempo gráfico de 15 minutos, tá? Não estou falando ali no swing trade agora, estou falando do gráfico de 15 minutos. Só que ele precisa respeitar aqui. Se ele perder essa região, aí cuidado com compras, né? Quem tiver comprado, acho que vale a pena estopar, né? E aí o próximo alvo passa a ser a região dos 120.800, só que aí ele não respeita, né, aquela região que ele rompeu, e a gente pode ver esse índice ou consolidando ou até mesmo voltando tudo de novo para testar os fundos. A ideia aqui é que ele respeite a região ali do topo rompido e já venha para testar esse topo aqui. E quem sabe, né, conforme nós desenhamos em tempos gráficos maiores, ele siga ali no seu movimento de repique. Então, no curtíssimo prazo, ele ainda tem espaço assim, para subir um pouquinho mais. E aí, quem sabe, buscar ali os 124 mil e ter aquela região de topo de fundo perdido que nós marcamos lá pelo semanal, que está lá no 126.400, tá? É uma possibilidade. Até lá, ainda assim, é uma região para se pensar na venda no swing trade, tá? No intraday, né, no movimento ali de day trade, acaba tendo aí uma movimentação de alta, uma movimentação de compra, mas só tem que tomar cuidado, porque a tendência primária ali, né, a tendência de tempos gráficos maiores, ainda é uma tendência de queda, tá? Este movimento atual segue sendo uma correção de toda aquela pernada de queda que ele vem desenhando aí desde o final do ano passado, né? Então,
cuidado ali para acreditar que agora vai para a Lua, né, que vai... Até porque os indicadores não mostram isso, né? Só você colocar aqui um PVPC, você consegue ver que nós temos 3 linhas vermelhas para baixo. Temos aqui linhas verdes alinhadas para baixo, apesar que a linha verde está querendo cruzar para cima aqui as 2 linhas verdes, tá? Aliás, a primeira linha vermelha cruzou para baixo, para cima aqui, né? Mas mesmo assim, cuidado, eu ainda vejo que não tem ali uma condição que dê claramente para a gente uma leitura de que esse mercado estoura para cima. No gráfico de 15 minutos, ok, ainda tem espaço de suporte aí, tem espaço para continuar subindo, mas segue sendo um movimento de repique dentro da tendência de queda ali que nós temos em tempos gráficos maiores, beleza? Então, é isso daí. E agora sim, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, que sofreu bastante ontem com os dados divulgados nos Estados Unidos, né? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o Bitcoin, vou pegar o gráfico até de 60 minutos. Ontem tiveram dados divulgados por volta das 11h30, acho que 11h30, meio-dia, se não me engano, foi isso o horário que teve a divulgação. Cadê? Ontem foi dia 7. Dia 7. É isso aqui, ó. É isso aí. Bem, ele tinha feito uma pernadinha de alta, estava corrigindo. A ideia, né, era que o Bitcoin, para quem estava comprado, é claro, que ele segurasse por aqui e ainda tentasse mais um teste do topo, tá? E aí, se falhasse um teste do topo, ok, daria para a gente pensar em uma venda ali, né, no teste do topo, e quem sabe ele voltando para testar ali o pivôzinho ali, né, o fundinho anterior que ele havia deixado no gráfico, enfim. A ideia era testar topo. Mas tiveram divulgações de dados ali relacionados a emprego, também dados relacionados à atividade lá nos Estados Unidos, e o mercado afundou, tá? Então deu essa pernadona aqui para baixo, né? Inclusive na hora da notícia ele esticou bastante, né? Foi por volta do meio-dia mesmo, e desde então ele vem corrigindo, tá? Pelo gráfico semanal, desculpa, pelo gráfico diário, eu já havia comentado no programa de Bitcoin, né, de cripto, que nós fazemos aqui todos os dias, 18 horas, que ele precisaria permanecer acima dessa faixa dos 100 mil, 99 mil dólares. Se ele voltasse para baixo dessa região, ficaria esquisita a movimentação do Bitcoin. Bem, ele fechou no dia 7 de janeiro, aliás, no dia 6 de janeiro, acima daquela região em vermelho, só que no dia 7 ele devolveu. Ontem eu chamei a atenção que do jeito que ele fechou ali, eu não gostei, e agora eu começo a ver Bitcoin possivelmente voltando para testar essa região aqui dos 92, 90 mil dólares, que é a região que ele vem respeitando desde novembro, tá? Então, assim, Bitcoin está sugerindo ainda uma queda no curto prazo, Bitcoin ele está consolidado, melhor região de compra, onde ele tem respeitado, é os 92. Se perder 92, poxa, então vamos lá, supondo aí que ele chegue nos 92, estou zerado, estou procurando compra, comprei. Aí ele inicia a movimentação ali, falha e aponta para baixo. Eu stop, tá? Porque se ele perder essa região aqui, né, perder essa faixa verde de suporte, eu até posso projetar 100% desse movimento para baixo, e aí a gente começa a ter alvo lá nos 86 mil, tá? E 86 mil também tem região de suporte aqui, ó, se você observar, na verdade até um pouco mais para baixo aqui, né, 85,300, mais ou menos essa região aqui, tá? É uma região que ele pode sim voltar lá para testar como suporte. O único detalhe é que se ele for nos 86, 85 ali conforme nós marcamos, ele começa a desenhar topo e fundo mais baixo no diário, né? Isso pode indicar para a gente o início de uma movimentação de queda, tá? Então, 92 mil, ponto importante ali de suporte para o Bitcoin. Ainda sigo com uma leitura de compra na região, tá? Só que não pode ser perdido. Para quem está comprado, né? Para quem comprou no último toque nos 92, segurou a operação. Provavelmente está aí no calorzinho agora, né? Porque o mercado voltou rápido, as altcoins sofrem bastante, né? Nossa carteira estava positiva, estava tudo no verdinho ali, o mercado voltou rápido e acabou negativando por conta da volatilidade, negativando os ativos em aberto, tá? A carteira no ano, né, desde 8 de janeiro do ano passado, e hoje completa um ano de carteira do aplicativo Ficube, nós estamos com 125% de retorno contra 103% do Bitcoin. Então, estamos aí cerca de 22% acima do benchmark do mercado, que é o Bitcoin, tá? Então, a carteira aí andando muito bem, né? Pensando no movimento de mais longo prazo, né? Não pensando aí na fotografia atual ali do que está acontecendo agora, mas de qualquer forma andando bem, tá? Então é isso. Bitcoin falhou ali na região de 99, 100 mil dólares. Fiquem atentos ali, porque
92 ainda é a região de suporte, vamos ver se chega por ali, se ele respeita aquela região como suporte, respeitando, dá para pensar novamente ali na compra, tá? E para finalizar, vamos falar do S&P 500, deixa eu só pegar aqui do lado aqui o gráfico. Bem, o S&P 500, pessoal, o S&P 500 foi outro ativo aí que a gente chamou a atenção, que ficou esquisito, né, com este fechamento aqui do dia 6 de janeiro, e com esse fechamento estava sugerindo voltar para testar os 870, testar aqui os 840, enfim, testar os fundinhos anteriores, e foi o que acabou acontecendo. Tá lateral, né, então ele está respeitando esta linha verde, eu vou até deixar ela mais grossa, e está respeitando esta linha vermelha, que eu vou deixar ela mais grossa, tá? Ele tem que escapar para um dos lados. Se por um acaso o S&P 500 escapar para baixo, né, então vem aqui para testar novamente a região de fundinhos anteriores e passa direto, cuidado, porque ele pode buscar 760 até 670 como próximo alvo. E aí tem uma observação, se ele fizer um movimento parecido com esse, cuidado para quem está na compra em mercado americano, porque o movimento de correção pode indicar o início de um topo fundo descendente. Se você reparar aqui, o gráfico do S&P 500, né, desde novembro, ele lembra ali o gráfico do Bitcoin. Tá certo que não é exatamente a mesma coisa, mas você consegue perceber aqui uma região de preço de topos, uma região de preço de fundos. Em um determinado momento ali, em dezembro, ele rompeu para cima, mas depois retomou para baixo daquela região. É a mesma coisa que o Bitcoin fez, né? Então, se eu pegar aqui o gráfico do Bitcoin agora, vou até colocar aqui do lado, vocês conseguem perceber que é parecido, tá? Então, ele tem ali um topo, aqui, ó. Ele tem aqui um topo de novembro, ele rompeu para cima em dezembro, foi o que aconteceu aqui no S&P 500, depois bateu cabeça aqui por volta do dia 26 de dezembro, aqui a mesma coisa, 26 de dezembro, voltou para testar ali os fundinhos anteriores, S&P 500 voltou para testar os fundinhos anteriores, só que aqui o S&P 500 ele não violinou para cima, né? Aqui o Bitcoin ele deu uma violinada, né? A volatilidade do mercado cripto é maior, então violinou, mas voltou. Mas é um desenho bem parecido, tá? Bem, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ficar de olho no mercado americano, ficar de olho no S&P 500, nos Nasdaq também, que acaba, de certa forma, tendo alguma correlação, tá? Não quer dizer necessariamente que a correlação, ela sempre vai ocorrer, né? Porque o Bitcoin, em diversos momentos, ele quebra essa correlação, tá? Mas vale a pena ficar de olho também no que está acontecendo lá no mercado americano. Se perder para baixo, acho que assim, um sinal de alerta importante aí para a gente. S&P 500 rompeu para baixo, foi lá buscar os 5.660, mas o Bitcoin veio testar aqui a região dos 92.000, 91.500 e não perdeu. Não dá para comprar aqui? Eu compraria, tá? Só que é pelo fato do mercado americano estar dando ali uma azedada, né, sugerindo para a gente um movimento de queda um pouco mais pesado, talvez posições menores, né, pensar ali mais numa gestão de risco, só para evitar, né, depois do Bitcoin correr atrás ali, tentar acompanhar o que está acontecendo no mercado americano, e aí você compra aqui, o preço continua caindo. Pode ser que isso, de certa forma, ali acabe gerando alguns stops, né? Acabe bagunçando um pouco ali as suas operações, tá? Mas, de qualquer forma, tanto o Bitcoin quanto o S&P 500 tem região de suporte, S&P 500 870, 840, Bitcoin aqui na região dos 92.000, ponto de suporte. Então, vamos acompanhar a reação deles aí na região de suporte, e se tiver alguma reação ali positiva, alguma reação compradora, ainda vejo como o ponto mais interessante de compra, tá ok? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo aí para todo mundo um excelente dia, bons trades a todos, e hoje é quarta, na sexta-feira a gente volta aqui com a nossa análise de benchmark, e mais tarde, né, hoje, 17 horas, programa Tendências, e às 18 horas, nosso programa de criptoativos, para a gente dar uma olhada ali no mercado e ver o que a gente tem aí para o dia de hoje, tá ok? Um abraço a todos. Por favor, não esqueçam de deixar o like e, se possível, compartilhe o link da transmissão. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.